Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um F9 Podcast, dessa vez de número 6. Eu trago um grande arquiteto, ele que é filho do Alexandre e filho da Neila e irmão da Gabriela, uma família inteira de arquiteto. Eu tô falando dele, Daniel Souza. Se liga nesse papo que vai ter bastante conteúdo de arquitetura e de arquivis. Segue comigo, vamos que vamos, Gup Bizan. Seja muito bem-vindo, Daniel Souza. Tudo bem com você, meu brother? Fala, Gu, tudo bem, cara? E você, como é que tá? Tô bem também, cara. Eu nem acredito que você tá participando aqui do F9 Podcast e eu vim até em estilo diferente, hein, brother? Então, primeiramente, eu quero agradecer você aí por estar participando, por ter aceito o convite pro F9 Podcast. E agora eu vou tirar o meu óculos escuro para poder enxergar aqui você melhor. É o galã influencer, né? Legal, cara, tudo bem. E aí, meu, como é que estão as coisas? Como que você tá fazendo? O que que você anda fazendo de bom no seu atual momento agora? Fala um pouquinho pra gente como define o seu trabalho, qual é o nome que eu posso dar no seu trabalho hoje. Fala um pouquinho aí, cara, se apresenta, seja bem-vindo, fica à vontade, Dani. Eu sou arquiteto, né? E eu venho de uma família de arquitetura também, assim, voltada para arquitetura, né? De pais que têm escritório também, desde cedo já frequentando arquitetura, né? E convivendo mesmo com esse fluxo de trabalho. E no meu momento atual, eu montei uma empresa, muito voltada para arquitetura de interiores, que a gente faz projetos de apartamento, né? Casas, ambientes internos, né? Então a gente tem muito esse fluxo de trabalho também ligado com arquivis, né? No meu histórico, assim, eu realmente comecei desde cedo, lá em 2009 já, pegando em SketchUp, quando lançou o V-Ray no Brasil também, eu já estava voltado para isso, né? Mesmo bem antes da faculdade, né? Já estava bem interessado em tudo isso. Então, assim, hoje o meu trabalho é muito focado em arquitetura de interiores e mesclando muito com arquivis. Então, eu também faço trabalho voltado só para a parte de apresentação visual, né? Para arquitetura mesmo. Pô, que massa, cara, muito legal. E Dani, vamos fazer o seguinte, cara, vamos começar aí desde quando você iniciou. Pô, você é o primeiro convidado que eu tô fazendo, né, o F9 Podcast, que é do Rio de Janeiro, né, cara? Você é carioca mesmo. E fala um pouco aí, cara, como que você iniciou, quem era você antes, né, de ser um arquiteto, dá um andamento aí falando um pouco sobre você, sobre sua família e mostre pra gente quem foi você aí antes da arquitetura. Assim, Gu, antes da arquitetura, eu sempre fui muito focado, como a minha família é de arquitetos, né? Desde cedo, assim, eu sempre tive essa visão muito estética, né? Meus pais me levavam para ambientes, assim, que tinham uma arquitetura relevante, alguma coisa interessante. Então, sempre comentavam comigo, eu estava sempre de olho nesse tipo de coisa, né? Em parte estética, né? Soluções espaciais e tal. Eu e minha irmã é 3 anos mais nova que eu, e a gente sempre brincava de conversar, se esse espaço fosse assim, se a gente fizesse isso nesse espaço, sempre tentando enxergar assim, a potencialidade do lugar e tal. Era uma coisa muito legal. Era uma brincadeira entre a gente, né? Desde cedo. No início eu pensava em fazer veterinária, na primeira série e tal. E aí você começa a acompanhar o trabalho, né, da sua família e tal. E eu comecei a criar gosto para arquitetura realmente, né? Aham. Então, a minha vida inteira se encaminhou pela arquitetura, né? Logo quando eu tinha já 16 anos, meus pais tinham, minha mãe principalmente já tinha a loja até de frozen yogurt também, né? Naquela época da Yogobert e tudo mais. Então, assim, eu até fazia para a loja dela uns banners, uma parte criativa. No colégio, eu era o cartunista, fazia caricatura da turma, Que era o desenhista legal. da turma Ô também. Dani, Então, eu sempre. e cara, deixa eu te perguntar, desculpa cortar aí só pra não correr muito as ideias, vamos com calma. Vamos fluindo. Cara, você sempre morou no Rio de Janeiro? Sempre morei. Eu sempre morei aqui por Botafogo e Laranjeiras, que é na zona sul do Rio. Que legal, cara. E aí, desde pequenininho ali, você já morando no Rio e os seus pais já são arquitetos desde que você conhece por gente, assim. Sim, sim, meus pais, eles se formaram juntos no Bennett, que já nem existe mais, na verdade. E aí, quando eu nasci, meus pais já tinham empresa também e moravam já aqui em Botafogo, no caso.
Ah, que massa, cara. Eu tô falando isso porque eu me recordo um dia da gente conversando, né? Até a casa que eles moram hoje era uma casa meio acho que de veraneio na época, que Uhum. seria um pouco mais afastado da cidade, né? E é uma casa bem arquitetônica, assim, né? Uma casa um pouco mais de serra, mais de campo. E eu me lembro que você chegou a comentar que seu pai mexeu bastante nessa casa. Você se recorda, assim, alguma recordação de quando você era pequeno, indo para essa casa aí com a sua família? Sim, cara, essa casa, meus pais compraram a casa quando eu tinha 3 anos de idade. Eu lembro até o primeiro dia que a gente foi fazer, eu no colo do meu pai, a gente foi fazer a visita o antigo proprietário, né? E Aham, conhecer a casa até hoje, do primeiro dia. E era uma casa assim, era um andar, né, com mezanino, e era uma casa assim bem diferente, assim, tinha uma arquitetura bem original. A mulher do antigo proprietário era arquiteta também, então era uma casa bem diferentona, assim, que chamava atenção, sabe? aham. Tinha um quintal bem interessante também, com piscina, com um lago, né, tinha um jardim interessante. E aí meus pais se interessaram muito e fizeram uma proposta, acabaram adquirindo a casa. E meu pai, a casa foi transformada completamente, né? Realmente levantou o segundo andar, ampliou a casa, né? Fez uma segunda casa no terreno enquanto estava fazendo a obra para a gente poder ficar por um tempo lá no terreno e tal. Então é uma casa assim que realmente ficou muito bonita, né? E chama bastante atenção. Cara, e é bem legal assim. Depois, até se tiver como, eu gostaria de estar mostrando uma imagem dessa casa também para vocês estarem acompanhando com a gente, né, nosso pensamento aqui. E deixa eu colocar aqui, já aproveitar e colocar, ó. Tá vendo? Eu vou dar um jeito de mostrar aqui. Isso daqui é a imagem da casa para você estar dando uma olhada. E é legal porque você consegue ver que a natureza abraça a casa ali, né, cara? A gente tem uma cachoeira no fundo dessa casa, não é? Isso. Tem um rio que corta o terreno, na verdade, foi represado originalmente, né? Aham. Quando a gente chegou, represado, e aí tem um lago, né? Uma espécie de laguinho ali. Caramba, E essa, cara, então tem bem a cara do Rio de Janeiro mesmo, né? essa casa é no interior do Rio, né? Em Guapimirim. Aham. E esse condomínio, né? Ele é basicamente uma floresta mesmo, né? Assim, então, não é permitido construção de prédios, nem nada do tipo. Então, realmente tem é só casa, né? E tudo muito no meio da mata mesmo, sabe? Uhum. E essa época aí, quando era uma casa mais de veraneio assim, você morava em qual lugar do Rio essa época? Quando meus pais, eu nasci em Botafogo, né? Uhum. E eu morei até os 14, 15 anos em Botafogo. Depois eu me mudei por um tempo para Laranjeiras, né? Que é o bairro vizinho. Uhum. Na pandemia, para fugir da pandemia, eu acabei morando por quase 2 anos na Serra mesmo, lá em Guapimirim, né, nessa Nessa casa. casa, né? E eu retornei agora, eu moro em Botafogo também. Que bacana, cara. E aí você cresceu vendo o seu pai aí no meio dos projetos, tal, tava estudando e aí na escola você já tinha mais ou menos uma noção que você já queria ser arquiteto? Sim, logo nas primeiras séries, assim, vamos supor, com uns 6, 7 anos, eu já tinha noção que eu queria fazer arquitetura, porque eu gostava muito de fazer essas brincadeiras, assim, de visualizar o espaço, né, com meus pais e tudo mais. Então eu já tinha essa noção já desde cedo, bem cedo mesmo. Eu tenho certeza que vários amigos meus recordam que eu falava que ia ser arquiteto desde muito novo, né? Que legal, cara. E aí, beleza, você acabou o segundo grau. Pô, você já fez uma faculdade na sequência ou você esperou um tempo? Logo que eu saí do colégio, eu saí com 18 anos, eu já entrei na faculdade direto. Aí eu Aham, entrei na FRJ, né, que aham, é na Ilha do Fundão aqui do Rio, né, aham. e já segui direto o curso. Pô, que massa, cara, muito legal. Então aí você já tinha, na verdade, ultrapassado os 18 e agora a gente pode voltar lá para os 17, né, quando sua mãe abriu uma loja e aí você Isso. começou as ideias aí. Aí pode retornar ao que você estava falando. É, foi exatamente isso, assim, né, porque desde cedo eu gostava muito de desenho, essa parte de apresentação gráfica. O meu primo, que é arquiteto também, eu ia muito pra casa dele, né, naquela época tinha aquele computador que era aquela caixa, né, gigante, aquela tela, né, pesada, né, e a internet de escada e tal, e ele baixava assim, o manual do V-Ray para SketchUp, e eu ficava
super envolvido ali em aprender tudo. Então, secava o manual ali do V-Ray e aprendendo SketchUp desde lá de SketchUp 6, né, e tal, aquela época lá do início, Uhum. que era Google SketchUp, né? E fui aprendendo, assim, comecei a trabalhar muito com essa apresentação visual. Então, assim, até para pequenos trabalhos, assim, de colégio, já usava o 3D, fazia algumas coisas assim, né? E é muito para essa questão de desenho e apresentação, né? Então, Uhum. como eu falei, da loja da minha mãe, eu já fazia apresentação visual lá para banner, design, né? De logo, essas coisas assim. Eu gostava muito de desenho, né? Ah, entendi. Então essa loja que sua mãe fez, que foi de iogurte, né? Alguma parada assim que você falou. Você então ajudou ela na comunicação visual, é isso? Isso. Ela às vezes ela tinha que fazer algumas propagandas, algum marketing, né, assim, Uhum. e aí eu já buscava seleção de fotos, organizava, né, fazia tudo no Photoshop, né, Uhum. já comecei a aprender Photoshop naquela época também, e aí a gente fazia era Corel e Photoshop, né, eu usava para fazer toda a diagramação da prancha, da apresentação, né. Aham. Que massa, cara. E a sua mãe e o seu pai, então, como são das antigas, você então chegou a pegar a prancheta, eles desenhando na prancheta, né, com os materiais aí de desenho. Você tem lembranças disso, cara? Tenho, cara, é engraçado, porque os meus pais, quando eles abriram a empresa deles, né, que é de projeto e obra, né, de arquitetura, Aham. eles tinham uma sala assim só de desenho, né, de projeto, né, e aí tinham vários arquitetos desenhistas, né, projetistas. Então eram aquelas pranchetas gigantes, sabe, né, de 1 por 80, grandona assim, e os caras ficavam desenhando o dia inteiro lá focado e tal, e assim, eu tinha um berço no escritório e eu brincava entre as mesas e tal, brincava ali com as pessoas e tal. Então, assim, acompanhei realmente desde cedo essa questão da arquitetura. E naquela época era realmente tudo desenho, tudo à mão, né? Tudo papel, manteiga, vegetal e tal. Exatamente, cara. Pô, então você vivenciou já uma parada muito louca aí, né? Então, quando você entrou na faculdade, muitas das coisas aí você já sabia, né? Tipo, de conteúdo, por causa da experiência, né, cara? Que você via seu pai na área lá, falando alguns nomes que realmente só na faculdade que você aprende, mas que você já chegou mais íntegro, né? Tipo, pô, já sei mais ou menos o que estão falando ali, né? Sim, cara, isso fez muita diferença realmente na minha formação, porque quando eu cheguei, eu já cheguei com algum conhecimento, assim, né, vamos dizer assim, alguma experiência e tal, e eu lembro, assim, que na primeira matéria que eu fui para a faculdade era desenho de arquitetura. E naquela época, na UFRJ, acredito que hoje ainda seja assim, né, mas hoje tem muito mais o uso de programas, de software, né, mas naquela época era tudo no papel mesmo. E aí eu tirei a melhor nota, assim, do período, né, de Uhum. desenho. E eu gostava assim, cara, eu gostava de representar, por exemplo, se tinha um metal, eu fazia o detalhe do brilho do metal, coisas assim, bem detalhista mesmo, sabe? Eu gostava muito. Que legal. E qual matéria você curtia mais na época, você lembra? Era a matéria de projeto de arquitetura, mas é porque no início da faculdade a gente não tinha muito projeto, era mais voltado para desenho, aprender as técnicas básicas, né? E depois veio o projeto de arquitetura, veio matérias que você podia realmente criar um layout, criar uma proposta e tal. Mas assim, eu gostava, no geral, assim, eu gostava muito das matérias que você podia criar, realmente, exercer sua criação em termos de solução espacial, né? Eu acho que a maioria, né, dos arquitetos gosta bastante de matérias assim, né? Acho que o mais embaçado, né, é a parte de cálculo, né? Cara, Que olha, pega mais, né? vou te Vou te falar, eu tive ótimos professores de cálculo, realmente. Então, não foi uma grande dificuldade para mim a parte Sério. de cálculo estrutural e tal. Era tudo muito bem ensinado, passado para os alunos e tal. Então, não foi uma dificuldade para mim. Aham. Mas a minha maior dificuldade mesmo na faculdade era maquete, cara, porque o pessoal até brincava, né, no início da faculdade. Acho que eu ainda é assim, né, que falava que era arquitetura. Então, você tinha que virar à noite fazendo maquete. Às vezes o professor não aprovava a qualidade da maquete, eu tinha que refazer, destruir a maquete e refazer, entendeu? Tipo, assim, dava muito trabalho, cara. Caramba, mano. E essa maquete física aí, eu lembro que tinha eram uns materiais meio diferentes, né, pra você tá fazendo essas maquetes, né? Que Se era usa muito papel Paraná, né? papel Papel Paraná, Paraná. que é uma espécie de cartolina, só que mais acinzentada, né? Aham. E,
E aí tem diferentes espessuras, né? Então, cada maquete você vai usar, dependendo da escala, uma espessura, né? Às vezes, uma espessura já se adequa ao que seria a representação gráfica para uma parede, uma alvenaria e tal. Então, assim, você vai adaptando os elementos de papelaria ao que você precisa para maquete, né? É verdade, cara. E eu me lembro que na maquete, como eu fiz design de interiores, eu também tive, né, algumas matérias que eu tive que fazer realmente uma maquete. É muito parecido com arquitetura, só que é muito reduzido, né? Então, é uma mistura meio que de design de produto, na verdade, com arquitetura, o design de interiores. E tudo que era muito manuseado com as mãos, eu ia muito bem, cara. Então, tipo, desenho, maquete, essas paradas eu ia muito bem. Em cálculos, eu não vou mentir, eu, tipo, era meio obrigado, não era uma coisa que eu gostava, né? Mas, assim, uma parada que eu tinha muita paixão mesmo de estudar, eu não sei você, mas história da arte, cara. Nossa, eu gostei muito de estudar história da arte, conhecer os períodos, né? Desde da era paleolítica ali. Então, nossa, eu curtia muito. A UFRJ tem uma grade muito focada também em história da arte, né? Uhum, História da arquitetura também, e são bastante matérias voltada para a história, e eu aham, acho que é importantíssimo, assim, né? Porque você realmente cria uma base, uma cultura mesmo, né? De entender por que hoje é assim, como chegou nesse momento, né? O que a história da arquitetura e da arte passou para chegar até aqui, né? E grandes referências, né? Você precisa de um repertório, né? Entender o contexto para ter um repertório próprio, né? Então, é realmente importantíssimo você ter essa base mesmo. exatamente, cara. E aí você começou a cursar a faculdade e tal. E nesse momento você fazia algumas coisas para sua mãe, você só estudava. Como que foi esse período aí? No início da faculdade eu tive bastante dificuldade, assim, porque a carga horária era muito pesada. Uhum, Eu ficava às vezes 7:30 da manhã até sair às 6:30, então era uma carga horária bem pesada, né? uhum, E fora que quando você chegava em casa você realmente tinha que se dedicar à maquete, a projeto, né? Todas as entregas, e como era bastante coisa para entregar ao mesmo tempo, você tinha pouco tempo ali no início da faculdade para realmente se dedicar a trabalho e tudo mais, né? Quando eu cheguei, se eu não me engano, no segundo ou terceiro período, acho que foi no terceiro período, eu tive assim, foi aquela prova de fogo, assim, eu cheguei a me questionar se eu queria realmente arquitetura. aham, E aí eu tranquei a faculdade e falei, vou trabalhar na área, e se eu realmente gostar de trabalhar na área, né, eu vou continuar, vou dar sequência. E aí eu comecei a trabalhar realmente, fazendo pequenas apresentações visuais de arquitetura, parte de layout, estagiei, né? E uhum. aí eu comecei a ter essa bagagem mesmo de vivência de arquitetura, né? Para poder decidir se era o que eu queria. E depois daí, depois que eu voltei para a faculdade, né, depois de um tempo afastado, e aí continuei realmente trabalhando na área, né, na parte de escritórios, né, fazendo estágio e tudo mais. Legal, cara. E quando você iniciou assim, você lembra quais eram as suas influências? Mas assim, primeiramente, não é nem de trabalho que você começou, iniciou, influências de artista mesmo, de você falar, nossa, cara, aquele cara é muito bom, eu gostaria de estar seguindo, tipo, mais para aquele lado. O que chamava mais atenção? Você tinha algumas influências assim? Isso, assim, principalmente na arquitetura, quando eu cheguei na faculdade, eu lembro que eu tive uma matéria que falaram do Tadao Ando, que é um arquiteto japonês, assim, que o cara, ele é considerado mestre das sombras, né, da luz e sombra. Uhum. Então a arquitetura dele é muito poética, ele trabalha muito com concreto aparente, né? E placas de cimentícias e tal. E ele realmente teve um impacto muito grande em mim, né? Fora isso, geralmente quando o estudante de arquitetura entra na faculdade, ele tem as referências, são as maiores do país, né? Assim, para todo estudante, né? Uhum. Que é Oscar Niemeyer, né? Sim. Lúcio Costa, né? Aham. Então, assim, realmente foram grandes referências. E, assim, como eu cresci em Laranjeiras também, eu tive grande parte da minha vida em Laranjeiras, eu ia muito pro Parque Guine, que é um parque histórico, né, do Rio de Janeiro, Aham. e ali tinham prédios, por exemplo, do próprio Lúcio Costa, né, que são prédios famosos, assim, que eu realmente admirava, né, e mais ao fundo tinham prédios dos irmãos Robertos, então, assim, eram referências para mim, que eu já observava no meu cotidiano, né, e depois foram vindo os outros arquitetos, né, grandes arquitetos da Europa, dos Estados Unidos e tudo mais, que eu realmente comecei a admirar muito, né, mas essas primeiras referências, o Tadao Ando foi o primeiro impacto que eu tive, assim, na faculdade, que eu entendi a poética do que pode ser arquitetura, né? Que legal.
E aquele trabalho que você fez de conclusão da faculdade, eu me lembro que você me mostrou uma arquitetura muito louca que você fez. Foi baseado em algum deles? A arquitetura que eu fiz, foi em Guapimirim, né, na Baixada Fluminense, e ela tinha um caráter de revitalizar uma grande praça que existe na cidade. Então, na verdade, era para criar um grande centro cultural, com comércio local, Uhum. áreas de auditório, biblioteca, mirantes, setores expositivos, né, para galeria de arte e tal. E realmente se conectar com a população mais jovem da cidade, que está crescendo muito também, né? E Guapi está se tornando um local assim que as pessoas estão migrando para repousar e tudo mais. Então, acho que tem esse caráter também de você tentar revitalizar essas áreas públicas da cidade, né? E aí, uma grande referência para mim, na época, assim, eu realmente considerei muito a questão modernista, né? Então, são grandes vãos, realmente livres, abertos, né? Tem a questão do concreto aparente. Eu Uhum. trabalhei muito com questão de iluminação, então eu trabalhei com placas que são de aço cortem, que remetiam à antiga estação de trem que existia. Então teve essa linguagem, né? Tentando trabalhar as referências que eu tinha do local. Mas em termos assim, pode-se dizer que tem um pouco de brutalismo na minha arquitetura, que é realmente uma coisa mais monolítica, né? Assim, um volume mais pesado, você tem grandes rampas, né? Então tem um modernismo também ali por trás, tá? Muito legal, cara. Até depois eu quero pegar essa imagem e colocar aqui em cima para vocês darem uma olhada mais ou menos, né, como que foi essa grande obra aí, para vocês conhecerem um pouco, né? E, cara, e essa época aí, você já trabalhava, fazia alguns trabalhos, né? E qual que foi, tipo, a chave para virada assim do seu trabalho? Pra deixar em outro nível, né? Tipo, quando que foi que você pegou e falou, meu, mudou, as coisas estão mudando, eu tô indo para outro nível. Já mais pro final da faculdade, eu trabalhei no escritório com um professor meu, que é o Célio Diniz, e ele é um dos responsáveis pelo Arena Corinthians, né? Ele também fez o FRJ, na época que ele saiu da faculdade, ele e os sócios dele, né? Fizeram o Circo Voador, né? Então, assim, Que ele louco. se tornou uma referência para mim por estar nesse meio, por ser um nome assim de peso, né? Por ser meu professor, ser uma pessoa muito bacana, e realmente eu me identificava muito assim com ele, né? Por acaso a gente era vizinho também ali de bairro, ele Aham. estudou no mesmo colégio que eu, então eu me identifiquei com a história dele, né? E aí eu trabalhei por um período curto na empresa dele, né, que é a Base 7, e ali eu comecei a ver assim como ele era mais detalhista, como ele realmente observava muitas coisas. Então, às vezes, eu lembro uma coisa que eu lembro muito assim é que às vezes eu ia fazer uma planta baixa, pensar em alguma solução ali espacial, e ele vinha com uma outra solução. Então, sempre tem é bom dar uma segunda olhada ali, se tem uma outra solução melhor e tudo mais, né? Isso foi muito importante para mim. E Tá. depois logo que eu saí da faculdade, uma outra virada, assim, até na parte de arquivis, eu trabalhava muito com SketchUp e V-Ray, né? E, assim, era uma apresentação de qualidade, mas eu ganhei muito mais conteúdo ali, muito mais qualidade, realmente, quando eu fui indicado para trabalhar no escritório, no estúdio Vir, né? Que é um estúdio de arquivis do Rio de Janeiro, que hoje está muito bem conceituado, realmente. Uhum. Você vê, até na minha rua aqui tem um projeto, né, que eles fizeram a visualização de arquitetura. Aham. Então, assim, eu vejo eles na cidade inteira, né? Que legal. E eu trabalhei, assim, tive uma experiência na empresa, e foi uma virada de chave, na verdade, porque eu não me saí muito bem no trabalho, porque eu não sabia 3ds Max e Corona como eu sei hoje, né? Aham. E, e assim, eu tentei fazer o meu melhor ali, só que na demanda, né, eu não tinha tempo de aprender como eu deveria para poder exercer aquela função com toda plena qualidade, né? Aham. Então, assim, eu não fui muito reconhecido ali pelo meu trabalho. Eu acho que eu tinha mais visão de arquitetura do que realmente o conhecimento da ferramenta em si, né? E não teve problema nenhum. Eu me afastei da empresa, tudo mais, me afastaram, mas não teve problema nenhum. Foi super tranquilo e serviu muito de aprendizado para mim. Porque aí quando eu saí de lá, eu falei, realmente eu tenho que aprender essa ferramenta que é a qualidade que eu procuro. E quando eu saí dali, realmente, aí que eu ganhei o meu trabalho ganhou o peso que eu acho que tem hoje, né? Que é essa qualidade gráfica. Foram as viradas, assim, para Que mim. legal, cara. E você começou a mexer então no 3D Max lá? Sim, comecei a mexer no 3ds Max em 2019,
E, e logo depois veio a pandemia, né? Então eu continuei, o mercado, né, entrou numa recessão e tudo mais. E aí eu continuei aprendendo, ó, estudando ali por conta própria, né? Vendo muita referência na internet e tudo mais. E fui me aprofundando em Corona também. No início eu comecei até com V-Ray, também continuei com Aham. V-Ray. Mas depois eu migrei totalmente para o Corona, né? E hoje o meu fluxo de trabalho está voltado para a parte de arquivística com 3ds Max e Corona. É, cara, eu acredito que as experiências que a gente vai criando, né, é sempre um aprendizado, né, conforme a gente vai passando pelas empresas, né. E até o que eu tava conversando com o Grazi no último episódio, em questão de detalhes, né, cara, como faz a diferença a gente ter um conhecimento, né. Então, eu me lembro que até uma vez conversando com você chegou a comentar comigo que você trabalhava lá e tal, e você, pô, tava super fazendo um projeto lá que pra você o nível tava bom pra caramba, até você colocar, eu acho que era uma plantinha lá, não era? Tipo, uma flor numa composição com vasinho lá que você achou que era super irado e depois comentaram de falar, meu, não, essa flor aí que você tá colocando não tá no mesmo nível, não era? Uma parada Foi assim? isso mesmo, foi isso mesmo. É, porque essa questão de arquivis, né? Você tem muito uma linguagem assim que o mercado aceita, né? Sim. Então, o lançamento os lançamentos imobiliários do Rio tem essa linguagem. Então, às vezes, você tem que ter um cuidado muito grande com a decoração, né, do ambiente, né, a composição do ambiente, né? Tanto de luz quanto de objetos decorativos e tudo mais. E realmente teve esse caso que eu fui colocar um vaso de planta em cima da mesa, que era o croquis que o arquiteto tinha feito, né? Ele botou um vaso de planta em cima da mesa. Eu peguei a planta, botei em cima da mesa e não estava de acordo com o projeto. Aí eu tomei até uma espécie de bronca, assim, né? Chamada atenção, né? Mas não estava ali dentro do que a empresa esperava para uma imagem de arquivis, né? E como são clientes grandes, né? Grandes construtoras, realmente tem que ter esse zelo ali pela qualidade gráfica e pela composição da cena como um todo, né? Exatamente, que são detalhes, isso que eu toquei no assunto, que a gente acaba deixando meio de lado, né? A gente criando às vezes um mood mais de iluminação, um mood de referências e o detalhezinho ali que às vezes vai criar uma composição, né? Que você vai estar trabalhando com um público AAA e você coloca, sei lá, uma marca que não é para esse público. Então a gente acaba, tipo, esquecendo de um detalhe que faz toda a diferença para uma composição, né, cara? É verdade. Você tem que saber muito bem o nicho que você está atuando, né? Para quem é o cliente final, quais são os meios que essa imagem vai ser divulgada, né? Isso daí tem que ser muito bem entendido, né? Para o mercado de alto padrão, né? Como, por exemplo, o Estúdio Vivo trabalha, né? De grandes lançamentos imobiliários, realmente faz sentido você ter toda essa preocupação, né? Sim. E até essa questão, assim, realmente de decoração foi uma coisa que eu aprendi muito na K2 também, né? Empresa que a Uhum. gente trabalhou, inclusive, né? Sim. Com o Grazi, né? Falando do Grazi também, né? Um Da abraço, última entrevista, Grazi. né? Foi muito bom, viu, Grazi? O episódio aqui que você passou pra nós aqui um pouco do seu conteúdo foi massa. E um abraço pra galera toda aí, né, meu, que trabalhou com a gente aí na K2. Aquele trabalho foi muito bacana, né, cara? A Ah, equipe que formou ali, né? Mas eu ia comentar justamente da questão do Grazi em si, como ele tinha cuidado com a parte decorativa, né? De sim. composição da cena. Eu lembro que era muito interessante. Uma coisa que eu aprendi muito com ele foi essa parte realmente de composição de cena também. Porque tinha a questão das silhuetas, de sobreposição de formas, né? Que ele tinha um olhar muito aguçado para isso e eu fiquei. Me serviu muita experiência ali para ter mais essa preocupação mesmo, né? Então, para mim foi fantástico, assim. Adorei também a entrevista com o Grazi, pô, fantástico ver ele ali contando a história dele também. Admiro muito ele também, né? Pô, com certeza, cara. Eu acredito que assim, os profissionais que entram pra K2 já são meio que selecionados, né? E são muito bons, né, cara? Então eu posso dizer que a maioria, a maior parte ali dos profissionais, ali, os artistas 3D, são muito bons, né, cara? E, ô Dani, quando você tá fazendo ali o seu projeto, você tá focado, meu, você gosta de escutar uma música? O que te ajuda a criar? Que estilos de música você curte? Como que é? Cara, meu Spotify aqui tá sempre me acompanhando aqui na hora de criar, né? Aham. Mas eu sou muito eclético pra música, Gu. Tipo assim, eu ouço de tudo. Você vai ter o Rapa, vai ter Drake, vai ter.
música americana, música brasileira, entendeu? Então é uma mistura de tudo, assim. Eu realmente eu ouço de tudo, cara, de tudo. E, tipo assim, já até pegaram uma vez minha playlist, assim, numa festa pra ver o que que tinha, e eu falou, pô, cara, você Escuta a tem, pô, tem Anitta. tudo aqui. Não, a Anitta não sei, tá ligado? Mas tem muita coisa, cara. Tem muita mistura, tem muita mistura. Tem reggae, tem rock, tem Aham. hip hop, tem tudo, assim. Tem muita coisa, cara, muita coisa. Então é difícil até pra mim, assim, falar o que que eu escuto. Porque se você botar na minha... Que eu vou favoritando lá, né, as músicas, dando curtida nas músicas, e vou deixando rolar. Então Bom, vem de tudo, sabe? cara, você pode me falar isso, mas eu acredito que você, como um carioca da gema, um bom carioca, você tem no sangue o funk, velho. Ah, mano. Ah, cara, o funk, eu curto muito Não funk, é assim, não pra verdade? ficar ouvindo, tipo, trabalhando, né? Trabalhando é brabo, né, cara? Mas, pô, funk eu sempre curti também, cara. Quando eu ia pra festa e tal, adorava que no final da. Quando eu ia pra boate, essas coisas assim, sempre tinha. Tocava funk no final e tal. Eu adorava, cara. Sempre gostei também. É, mas é que o Curto funk, muito. cara, ele teve uma época que era um pouco diferente, né? O funk, ele era muito mais, tipo, Claudinho e Bochecha, era um funk um pouco mais É. diferente, né? Depois entrou um pouco mais aqueles funk do Comando Vermelho, e depois veio É. pra São Paulo, né? Porque é do Rio, na verdade, né? Assim, eu não sou grande conhecedor também da história do funk, mas eu lembro assim que tinha um funk melody, né? Depois Aham. começou uma coisa mais ritmada, batidão e tal. É, eu gosto muito, mas assim, o funk. Hoje eu não ouço funk pra trabalhar, tá? Sim, sim. Eu tô enchendo o saco mesmo, cara. E você é um bom cantor, viu, cara? Porque eu me lembro que você cantou lá umas músicas lá que o cara tem um vozeirão mesmo, Pô, né? pô, cara, não fala isso não, cara. Tu vai falar isso aqui. Você é um bom Eu tento, cantor. né, Gu? Cara, o pessoal até me zoava, assim, quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, que eu zoava, tentava cantar Michael Jackson, cara. Imagina eu cantando Michael Jackson. Tipo, eu brincava, falava na zoação mesmo, brincava e tal. Eu gosto, né, cara? Eu gostaria muito de realmente cantar, saber cantar, mas, enfim, Ah, a gente pô, mas brinca, né? você canta, cara. E você tem uma coisa que é legal em você, né? Você fala inglês fluente, né, cara? Então. Realmente, o inglês é uma coisa assim que eu uso muito, eu consumo muito cultura americana também, né? Uhum. Então, acho que a questão assim de música, por exemplo, arquitetura mesmo, tudo que eu leio tem muita coisa em inglês, né? Então tem muita, você ganha muito com isso porque realmente muitos artigos, muitas coisas assim de lançamento, né, de publicações são feitas em inglês, né? Então é relevante você ter Aham. esse segundo idioma, né? E a música também, cara. Realmente ouço muito música em inglês, né, de outras culturas. Aham. Falar em cultura, eu tenho uma cultura que eu carrego comigo, aonde eu costumo entrar para trabalhar. O pessoal até brinca, mas assim, eu gosto muito da tribo indígena, tá ligado? E eu falo Tupinanquim. Então, o Etilandô fará passevo é que se vou não entenderam o que Etilandô fará passevo. Pô, cara, aí tu me complica, cara. Eu tô Pô, brincando, galera. Isso daí é uma brincadeira que eu faço, né? Porque todos os lugares que eu passo, todo mundo fala super bem inglês, tal. E eu com aquele inglesinho, pé de chinelo. Pô, eu não posso sair por baixo, né? Então eu falo, pô, falo tupinanquim, falo uma língua aí que ninguém sabe o que é. não, e você lançou essa na K2, né? Lancei, né? Lá no Discord, a gente online, você, não, porque eu falo mesmo e tal. Lançou, né? Beleza, acredito, né? Tá falando, então. Eu não lancei na faculdade que falava japonês, e todo mundo acreditou que eu falava japonês. Uma amiga minha foi me mandar parabéns no Facebook. Cara, você é o único amigo que eu conheço que fala japonês. Eu nunca falei japonês na minha vida, né? Mas eu zoei, não acredita, né? Caramba, cara. Mas é muito bom, né, meu? Então, eu sempre tiro onda também, porque uma língua eu tenho que falar bem. Já que nem português eu falo tão bem, então tupinanquim vamos falar certo. E Dani, Tenta pelo menos, né, Gu? qual que é o seu hobby, cara? O que você curte fazer nas suas horas vagas, meu? Cara, como eu moro aqui em Botafogo, eu gosto muito. Atualmente, né, recentemente, eu adotei uma cachorrinha. Eu gosto muito assim, andar no aterro, andar assim, e andar na orla aqui da Zona Sul do Rio, né? Eu gosto muito, cara, ali, Leme, Copacabana. Até há pouco tempo atrás eu tava indo pra praia, muito pra praia e tal. Então, assim, fazendo esporte e tal. Agora, ultimamente, assim, eu ando mais por aqui mesmo. Meus hobbies são realmente ficar vendo série. Eu tenho ficado mais em casa atualmente também. Mas Legal. assim, quando eu posso, assim, se eu puder dar uma fugida pra andar na orla, pra ir no aterro, né, o aterro do Flamengo, né? Aham.
inclusive o maior aterro do mundo, né? Caramba. Então, é fantástico, né, cara? É lindo, né? Não sei se você teve a oportunidade de conhecer, mas Não, não, é não. um lugar maravilhoso, cara. Foi assinado, o paisagismo é assinado pelo Burle Marx, né? Que é Aham. o maior Sim, paisagista, sim, considerado o maior paisagista da história, né? Então, sim. você imagina, cara, você vê uma obra dele hoje, assim, que ali no seu jardim, né? Assim, no seu terreno, assim, em frente, né? Nossa, é verdade. Na sua redondeza, né? É incrível, cara, é incrível. É um espaço muito bonito, cara. Então, realmente vale a pena conhecer e ter Muito esses momentos, assim, bacana. de sair um pouco, né? Então você curte o seu hobby, é suas horas aí de lazer, de estar passeando, vendo um pouco da natureza, sentindo um pouco a Sim, natureza, com né? certeza. Muitas vezes eu ainda vou para Guapi também, né? Fico um pouco lá na casa. Uhum, E aí a gente gosta de andar por lá, ficar um pouco mais em casa também, como lá tem muita natureza, né? uhum, Piscina, coisas assim, cachoeira, né? É muito aham, legal, cara. Eu gosto bastante disso. Aqui por Botafogo, não sei se você conhece Botafogo, mas é um lugar que tem muito bar e tal, uhum. tem muita vida noturna também. Então, agora até deu uma diminuída, né? Mas assim, sempre tive em barzinho, né? Em lugares assim onde tem realmente o pessoal senta para conversar e tal, fica tranquilo, né? Então seu hobby também era levantar copo, Pô, cara, tomar uma cervejinha. isso aí eu já fiz muito, cara. Isso aí eu já fiz muito mesmo. Mas pra mim o legal era realmente estar com os amigos e trocar Sim, ideia, conversar e tal. legal, cara, muito bacana. E meu, e hoje você usa os softwares, é o 3ds Max mesmo, Corona Render? Fala um pouquinho, o que que você utiliza hoje para você fazer suas imagens? No meu trabalho, assim, parte de arquitetura, né? Eu utilizo para projeto ainda muito AutoCAD, né? Que é até bom falar assim que não é uma ferramenta BIM, né? Sim. Então eu ainda uso AutoCAD, né? Para detalhamento, para toda a parte de desenho técnico. Ainda uso muito AutoCAD. Uso o AutoCAD também como base para fazer o 3D, para levantar o 3D no 3ds Max, né? Uhum. E então eu uso a base AutoCAD, o modelador 3ds Max e meu renderizador no momento realmente que eu estou usando é o Corona Render, né? Uhum. Utilizo ferramentas também de pós-produção, Photoshop, né? Lightroom, utilizo essas ferramentas. Às vezes preciso fazer algum tipo de elemento gráfico, alguma coisa de apresentação, até para cliente mesmo, né? E aí eu uso muito o Illustrator, né? Para fazer Legal. prancha e tudo mais. Então, esse é o meu workflow, assim, a minha base de trabalho é basicamente essa, né? Le- Mas, assim, já estou realmente mirando em trocar para uma ferramenta BIM também para projeto, né? Legal, cara. E hoje, apesar dos seus trabalhos eles serem super reconhecidos, né? Eu acredito que tem uma boa galera, talvez que não conheça, mas também tem uma boa galera que conheça e seus renders são muito bons. O que eu posso afirmar, cara, é que quem vê os seus renders pode falar que tem uma qualidade excelente, entendeu? Porque é muito realista. E eu queria saber com você, cara, qual é o seu passo a passo, o seu workflow? Chegou um projeto, agora falando um pouco mais até de arquivis, tá? Você fez toda a parte de arquitetura, já resolveu o layout e tal, tá tudo definido. Agora a gente precisa fazer a parte de ilustração para o cliente. Como que você costuma fazer? Como você inicia? Fala um pouquinho aí. Uhum. Geralmente se for um trabalho próprio, né, autoral, né, que eu vou fazer a parte de projeto e arquivis, eu realmente tento pensar bem a parte 2D, né, então solução tipo espacial ali de layout, né, os detalhes principais assim arquitetônicos eu já penso logo. Uhum. E quando eu vou para o 3D, uma coisa que foi um feedback que eu tive muito bom até, né, que realmente é a questão da rapidez do 3D, né, como eu ainda consigo ser ágil nessa ferramenta, né. Então, realmente, eu já passo logo para modelagem básica, levanto ali tudo que é alvenaria, né, tudo que é parede, né, elemento estrutural, já faço tudo no 3D, faço aquela base lá no Clay mesmo, né, Uhum. levanto terreno, e tal, faço toda essa base. E aí, realmente, para elementos mais gráficos, mais decorativos e tudo mais, né, eu já passo logo para iluminação, porque já dou um mood para a cena, né, para ver como vai ficar, como é que eu vou sentir esse peso ali da imagem, né, e até para entender o que que eu quero passar com aquela imagem, né. Uhum. Então, eu já penso no mood e, em paralelo ali, eu vou pensando na parte fotográfica também, né, o enquadramento, quais seriam os elementos interessantes para destacar, né, às vezes na parte arquitetônica ou de design interiores, né, decorativo, você tem também algum elemento principal que você sabe que vale a pena, né, chamar mais atenção e tal. Então, eu penso muito nisso primeiro. E depois, um outro momento é realmente definir mobiliário,
definir qual seria o tipo de decoração, de composição da cena, né? Humanização da cena, né? Que isso é importante também para deixar uma cena mais espontânea, né? Para você não sentir aquela coisa mais, enfim, aquela coisa meio mais estática, né? Para você Sim, sentir que alguém esteve ali, que tem sim. uma vida, né? Mas também não pode exagerar, né, Gu? Porque eu vejo muitos trabalhos assim que as pessoas até exageram um pouco na humanização, né? Parece que a pessoa saiu de casa correndo e deixou tudo largado, né? Tem isso também, né? Então tem que ter esse carinho, esse cuidado, né? Para você saber que você tem um cliente final, qual é o objetivo do cliente, para quem ele vai passar essa imagem, né? Para você Aham. entender que leitura que a pessoa tem que ter daquele projeto. Mas realmente essas são as etapas: fazer a base geral, questão de iluminação e enquadramento fotográfico. Depois você passa, né, para questão de seleção de blocos, né, que é uma coisa muito importante, que leva um tempo também se você já não tiver a sua biblioteca própria, né? Às vezes você tem que pegar alguns elementos de outras fontes, né? Então Uhum. você tem que ter esse cuidado, né? Separa esse tempo também para organizar como vai ficar a sua cena, né? E manter a qualidade, né? Legal, cara. E aí a configuração, como que você costuma fazer? Cada projeto você parte de uma nova configuração ou você já abre um projeto, esse daqui lembra um pouco o mood que eu queria, eu vou aproveitar tipo a configuração de iluminação e tudo e vou desenhar tipo a partir desse. Como que funciona isso? Geralmente eu observo assim na arquitetura, por exemplo, se você for ter grandes vãos, né, grandes aberturas na fachada, né, eu tento enfatizar muito a entrada de luz natural, né. Eu acho que isso é muito importante também, assim, o cliente entender que ali vão ter grandes vãos abertos, então realmente faz parte do projeto entrar aquela luz. Ou então, por exemplo, se for uma área que tem algum tipo de paisagismo, né, é interessante também mostrar, se for ter uma composição mais natural ali, essa luz realmente solar, né, e tal. Isso é interessante, né? Então eu realmente tento sempre destacar algum elemento da arquitetura que tenha me seja importante, que seja importante para a composição da cena, né? Uhum. Às vezes, quando você quer fazer uma noturna também, aí eu tento muito enfatizar, por exemplo, se for um paisagismo, como essa questão vai ser de trabalhar essa composição de iluminação noturna, né? Porque às vezes é importante para o projeto você entender como é que vai ser essa vista noturna, né? Total. Então eu vou basicamente tentando ler a arquitetura, qual é a potencialidade ali do espaço, né? E o que que vale a pena destacar ali, né? Mas geralmente eu tento trabalhar mais com uma configuração em termos de software, né? Uma coisa assim que não seja nada muito. Eu tento seguir um padrão, né? De Uhum. leitura da imagem. Eu acho que é importante a pessoa ter uma leitura do seu trabalho bem clara, né? Bem nítida ali. Então, realmente, eu tento trabalhar com uma iluminação mais natural, se for um ambiente mais fechado, uma iluminação secundária, que não pese tanto, né? Uhum. Então, acho que isso é importante. Muito legal. Então, mas na verdade, cada projeto acaba sendo uma configuração diferente, né? Assim que eu posso dizer. Porque cada um tem aquele carinho, né? E, cara, quando você faz as suas imagens, em qual porcentagem que você finaliza? Você prefere finalizar uma imagem tipo 90% e fazer uma pós com os 10%? Ou você prefere deixar uma imagem um pouco mais crua e trabalhar a pós? Cara, eu exploro o máximo possível o Corona e tudo de 3D, sabe? Eu tento deixar a imagem o mais próxima possível da final, já no modelador e no renderizador. Uhum. Para evitar você realmente ter que simular algum detalhe no Photoshop, né? Alguma coisa que você tem que fazer uma coisa, algum tipo de artimanha ali, alguma coisa assim que você tem que mesclar a imagem com o render, né? Uma imagem de referência com o render. Eu tento evitar isso, eu tento deixar o mais próximo possível da finalização já quando sai do render, né? Mas eu sempre tenho uma pós-produção também, né? Acho que isso é importante, né? Para você corrigir cores, você às vezes destacar alguma coisa, acentuar alguma coisa ali que você acha interessante, né? Mas a minha composição é bem simples, é bem básica, na verdade, no Photoshop, né? É mais questão, assim, de destacar, por exemplo, cor, saturação. Se você tiver, por exemplo, eu uso muito a questão também de linhas, assim, né? Se você quiser, por exemplo, usar um. Nossa, agora até deu um branco agora. É o. Você tá falando da câmera? Não, eu Não. tô falando do. Esqueceu. Ah, cara, esqueci, sendo chato mesmo. Isso Faz mais um acontece. corte. Não, tranquilo, velho. Acabou perdendo foco. E, cara, quando você dá uma. Aquela qualidade na imagem, qual é a dica que você poderia dar pra gente? Tipo, pra falar assim, ó.
para você deixar uma imagem tipo bem próxima da minha. Eu acho que o caminho é fazer isso. Uma dica rápida que você nota que dá uma diferença, seja tipo numa pós-produção, tanto no Corona ali mesmo, em algum preset ali, ou no Photoshop. Tem alguma dica que você pode dar que você descobriu ao decorrer e você falou, pô, acho que se eu fizesse alguma coisinha assim ia melhora a imagem? Assim, em termos eu acho que o primeiro passo é você realmente ter uma modelagem muito precisa, né? Então, se você conseguir investir ali nos elementos de modelagem, né, e deixar a imagem com riqueza de detalhes, isso daí já dá um realismo que a pessoa percebe, né? Quem está vendo a imagem percebe. E também eu acho que assim, em termos de qualidade de gráfica, né? Eu acho que assim, o principal, antes de você entrar muito em composição geral, é você tentar entender realmente como vai funcionar aquela questão assim de cor, iluminação, né? Então, assim, geralmente eu já faço uma imagem daquela maquete branquinha, né, clay, Aham, e vou destacando os elementos que eu quero, já trabalho a iluminação geral, né? aham, Que eu acredito que seja o mais óbvio a se fazer, né? uhum, De você entender, tipo assim, já qual vai ser o mood daquela imagem. Então, assim, eu já dou logo aquele primeiro estalo ali de ver como é que a imagem como é que eu vou sentir aquela imagem ali em termos de mood, né? De aham, ambientação. Depois, realmente, o segundo passo seria você fazer a composição e tudo mais. aham. Mas, assim, até em termos de eu acho que você fazer testes rápidos, você de repente tirar um render, trabalhar já no Photoshop um pouquinho antes, para entender como é que você vai fazer aquela pós-produção, você entender qual vai ser esse processo, porque aí você consegue entender, por exemplo, se você vai fazer já uma correção ali de luz, entendeu? Eu acho que você bater renders rápidos, acho que vale a pena, sabe? Aham. Você tirar um tempo ali para você já entender como é que vai ficar como é que você vai trabalhar aquela imagem, acho que vale a pena. Mas a principal questão seria a iluminação mesmo, né? Legal, cara. Eu acho bem legal essa parte de iluminação. Eu acho legal também essa parte de modelagem que você mencionou, né? Tipo, objetos com bastante detalhes, rico em detalhes, aquele cantinho chanfrado, que quando bate aquele highlight dá aquela destacada, né? No contraste, no highlight. Isso eu acho muito É. legal. Agora, uma dica que eu dou para vocês, na verdade, é estudar a câmera também, porque tem muita gente que faz todo esse processo e quando chega na câmera vai lá e ajusta meio que de qualquer jeito e renderiza. E fala, nossa, mas está diferente, cara, não estou chegando numa qualidade. Então, eu acredito que uma profundidade de lente, um tipo de lente, um enquadramento, e é justamente a câmera que você arruma primeiro para depois fazer toda a composição, né? Aonde você quer destacar mais, aonde você quer ser a primeira pessoa ali, né? Quer ter o primeiro plano, o segundo plano. Então acredito que essa parte, para mim, de câmera, é uma parte que depois que eu mudei, né, comecei a estudar bastante enquadramento, melhorou bastante o meu trabalho também, né? Ah, isso daí com certeza, Gus, isso daí que você falou tem um grande impacto também. Eu já pulei, né? Eu fui um passo além, já imaginando Não, assim, que meu tranquilo, enquadramento eu só falei mesmo né? o que mudou pra É, mim, né? mas realmente não adianta muito você querer trabalhar aquela imagem se você não sabe o que você vai enquadrar ainda, né? Uhum. Então você tem que ter realmente uma noção ali do que você quer mostrar, qual vai ser o peso que aquela imagem vai ter de algum elemento, né? Alguma coisa na câmera, enquadramento fotográfico mesmo, né? Para você ter realmente, você começar esse processo que eu falei, né? De você Sim, trabalhar a sim. imagem, né? Muito bacana, Isso daí você cara. está correto. E Dani, você chegou a fazer algum curso, cara? Ou você aprendeu tipo tudo por YouTube ou por alguém te ensinando? Como que você chegou a ficar com essa qualidade? No início, eu aprendia muito no YouTube mesmo, sabe? Aham. Eu via muitas coisas na internet mesmo, em termos assim de. Geralmente eu fazia assim: eu tinha alguma questão no 3D que eu não sabia, eu buscava na internet. Muito em fórum também, eu pesquisava muito por texto também, né? É, o YouTube facilita muito também, né? Mas assim, eu buscava geralmente aquela questão que eu não entendia. E aí eu fui começando a me aprimorar, né? Tipo, aprimora um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? E você vai chegando, vai obtendo resultado, né? Mas realmente no YouTube tem muito vídeo de muito, muito, muito fera aí, né? Aham. Às vezes pessoas desconhecidas, que tem uma solução ali que você nem esperava, né? Para Uhum. uma questão de modelagem, de render, né? Mas observei muito no geral, assim, as pessoas, né? Uhum. Qualquer pessoa que tivesse informação, eu estava buscando ali por texto ou vídeo mesmo. Legal, cara. Aí o network também ajuda bastante, né, cara? Você vai formando amizades e
pô, me tira uma dúvida, vai entrando em grupos e você vai aprendendo também, né? Então acho que essa linha aí de ter amizades profissionais acho que ajuda bastante também, né? Ah, é verdade. Até com o AK2, né? Eu aprendi muito também, assim, da gente trocar informação, trocar figurinha, às vezes não saber alguma coisa que não era tão óbvio para o outro, né? Eu ainda que, quando eu entrei na AK2 também tava mais cru, bem mais cru, né? Aham, Então, para mim foi fantástico. Eu aprendi muita coisa ali, né? aham. De informações que vocês soltavam, às vezes sem querer. Eu falava, mas como é que você fez isso? Acho que é importante ter essa curiosidade, né, cara, para você Uhum. aprender, né? Cara, a K2 ela foi uma grande universidade pra gente ali que ficou 3 meses trabalhando, né, cara? Parece que a gente fala assim, né? Mas é verdade, cara, porque eu entrei sabendo bem até o 3D, fazendo render legal, mas a parte de pós-produção minha era extremamente fraca. Tanto que quando eu me lembro o primeiro dia que a gente teve que fazer uma pós-produção, eu liguei pra você e falei assim: pô, Dani, é o seguinte, eu nem conhecia você direito, lembra? Acho que foi o terceiro dia, né, cara? Eu falei Eu assim, fiquei até surpreso que você me eu ligou, falei, né? pô, cara, como eu tive mais afinidade com você, eu queria abrir meu coração. Você falou, meu, fala aí. Eu falei, cara, eu tô passando mal aqui, eu não tô conseguindo fazer as Caraca, eu me lembro disso. pós-produção. Pô, eu tô mó tristão, não sei se realmente eu vou conseguir dar sequência. Aí você falou, Gu, faz o seguinte, mano. O Graz ele vai te ensinar, presta bastante atenção. Se você consegue já fazer as suas imagens assim, você também consegue fazer uma pós-produção e tal. Eu escutei, foi indo, 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 e quando a gente concluiu ali os 3 meses, que era um trabalho, né, para 3 meses, pô, eu fiquei feliz pra caramba, porque eu falei, meu, consegui, aprendi e vou levar isso daí pro restante da minha vida, cara. Então, eu posso dizer isso de você também. Eu me lembro o primeiro dia que você tava meio apreensivo, pô, você pegou acho que foi uma sala de estar que você pegou, alguma coisa assim, né? Eu não lembro agora. É, e É, foi uma imagem de uma área gourmet, se eu não me área gourmet, engano. e eu lembro que você tava meio apreensivo tal, e os primeiros contatos, eu lembro que você gerou umas imagens que tava razoável, e com aquilo eu lembro que o Grazi ainda comentou, pô, acho que dá pra fazer isso, 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 e aquilo te ajudou tanto que no final das imagens, depois lá no final dos 3 meses, suas imagens eram outras, cara. Então, tipo, É, como mudou, cara, o seu projeto, que eu posso falar hoje das suas imagens, cara, que estão excelentes, tipo, você já alcançou um nível ah, muito bom, entendeu? valeu, Gu. Pô, eu sempre falo isso com você, né, cara? Só de você comentar na imagem já ter o reconhecimento, né, você Aham. como profissional, você que é um diferencial também, né? Sim, Mas legal. realmente, cara, ali na K2, realmente, quando eu entrei, eu ainda estava muito cru, né? Aham. Foi o primeiro trabalho que a gente ainda estava na pandemia, né? Sim. Foi em 2020, né? Início de 2021, É. né? Então a gente estava na pandemia ali, eu estava isolado, lá no meio do mato mesmo, lá em Guapimirim, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, conheci você, o resto do grupo e tal. Então, assim, eu tive muito essa cobrança comigo mesmo, né? Assim, de querer chegar num resultado que eu achava que era digno ali de estar próximo da qualidade gráfica que todo o resto do grupo apresentava, né? Uhum. E para mim foi uma grande evolução, cara. Ali também foi uma grande evolução ter o comentário de todos vocês, feedback de todos vocês. Pô, pra caramba, cara. Ali a gente aprendeu bastante coisa. Vou colocar meu óculos agora. Ó, isso aqui é bem facinho de encaixar. Aqui, ó. Porque agora a gente vai pra hora descolada. Tá. Dani, é o seguinte, meu irmão. Qual que foi a parada engraçada que já aconteceu com você aí, meu? Tipo, durante a sua caminhada? Você lembra? Caraca, Gu, essa é braba, cara. É, Conta tem aí. uma história Meu, assim. pode contar o que você quiser. Fica à vontade. Cara, teve uma história que foi muito bizarra, assim, que aconteceu comigo. Eu fui fazer um levantamento para fazer um projeto, né, de uma casa. E, nossa, cara, a pessoa, assim, que me contratou era uma senhora, né? Aham. E eu fui lá com meu pai, inclusive, Era no Rio né? Meu mesmo. pai no Rio, é. Aham. Meu pai trabalha com obra, né? Então eu levei ele para a gente poder né, avaliar o que que ia ser feito, né? Questão estrutural, tudo mais, Ah, né? tá. E conversar sobre parte de projeto também, né? E foi o primeiro contato, assim, com a cliente, né? E quando eu cheguei, assim, foi uma vergonha danada, assim, cara, Mas por quê, cara? porque a pessoa chega, a senhora chegou com toda a roupa branca, né? Uma senhora elegante, tal, com a Aham. roupa toda branca, de Chique. saia branca, né? Linda. Uma saia comprida, comprida branca. E, ok, a gente
A gente sentou para conversar, né, e tudo mais. E quando a senhora levantou, a gente viu que a saia dela estava suja, né, na parte assim de trás e tal. Aí a gente ficou, provavelmente ela sentou, né, lá era uma área mais rural assim, então provavelmente tinha alguma coisa suja ali que ela sentou e tal. E assim, quando a gente ignorou e tudo mais, né? Mas assim, quando ela foi entrar, quando ela foi entrar na casa, cara, eu acho que ela tava com alguma questão ali, sabe? E aí, cara, ela simplesmente não aguentou, cara, não aguentou, assim, acho que ela tá ligado? Foi muito- Cara, ela foi entrar na casa e ela começou a peidar mesmo, começou a peidar pra cacete, assim. Eu lembro que eu fiquei até meio assim, sabe quando tu ouve um barulho e tu tenta identificar de onde, cara, que é isso? Não é possível, tá ligado? Tu fica meio assustado. E aí, cara, a pessoa virou de costas e tá, pô, a saia toda suja, tá ligado? Assim, Que a reação foi merda. bem chata. A reação foi bem chata, cara, porque eu ainda fingi assim que ia avaliar o terreno, né? Virei pro lado, fiz aquela cara de paisagem e meu pai continuou conversando sobre a questão estrutural da casa, né? Então, cara, tu E ficou imagina. uma situação chata, porque imagina ela querendo já sair dali, aquilo ali, primeiro que ia estar coçando tudo, né? Ia estar Cara, coçando eu não sei. muito e o fedor também, né? Cara, olha, sinceramente, eu fiquei tão assim. Tu fica meio em choque, né, cara? O que tu faz numa situação dessa? Tipo, eu não ia constranger a pessoa, então fiz cara de Com paisagem. Meu pai também não certeza, ia mano. constranger a pessoa. Então a gente ficou realmente assim, fingiu que não, não aconteceu nada. Mas assim, a gente fez um tour pela casa com a saia suja, tá ligado? E tipo Nossa. assim, Mas cara, ela que percebeu, situação. será? Ela tava percebendo? Cara, olha, eu não sei, sinceramente, eu não sei se. Eu não sei, cara. Eu só sei que, assim, provavelmente ela deve ter feito uma grande força para ignorar a situação também, e todo mundo chegou ali no consenso que a gente ia ignorar o que estava acontecendo, tá? Mas foi bem Caramba. estranho, É bem chata, bem né, meu? esquisito. Coitadinha da senhorinha aí. Às vezes nem percebeu, cara. E você me falando isso, eu me lembro do dia que eu tava no trabalho também. E aí, isso daí já faz um tempo, né? Também teve um senhorzinho também que pediu minha ajuda lá pra arrumar o mouse dele. Tava com problema, acho que na configuração e tal, e falou pra eu ajudar a arrumar lá. E enfim, quando ele pegou o mouse e passou pra eu arrumar, eu comecei a sentir um cheiro estranho, cara. Eu falei, nossa, mas que cheiro, mano, cheiro de cocô. E quando eu fui ver, eu acho que ele tinha, não sei se ele tinha limpado a bunda, não sei o que tinha acontecido, que ele não lavou a mão e tava no mouse, cara. Então o cheiro Cara, era do mouse. que Aí eu, isso, cara? aí eu comecei a Pô, ver que, mano, eu tô pegando no mouse cagado, tá ligado? caraca, que Então, situação, cara, que é umas situação, cara. situações que, tipo, eu tô dando risada agora, até desculpa aí quem não gostou da minha brincadeira, mas é verdade, galera. Eu peguei o mouse sujo, às vezes foi sem intenção, né? Foi sem querer, coitadinho dele. Mas foi uma situação constrangedora também, porque eu tava tentando descobrir de onde era o cheiro. E aí eu olho pro mouse e, tipo, vejo o mouse meio borradinho assim, e, tipo, com um cheiro muito forte. Putz, cara, que situação. Cara, assim, numa situação dessa, assim, a gente fica. Não sabe muito onde ficar a cara, né, cara? Porque vai fazer o quê, né? O que eu sempre penso é, cara, não vou constranger a pessoa, né? Porque a pessoa já tá passando por uma situação difícil, né? E, cara, assim, qualquer um pode ter dor de barriga, né? E tal, né? Faz parte, né? Mas você tenta não constranger a pessoa, né? Então, Não, complicado, né? lógico, na hora eu falei, não, de boa, tal, tentei arrumar ali. Já tava com a mão lá, né, cara? Então vamos acabar de fazer o serviço. Aí eu acabei de fazer. Nossa, porra, tu é corajoso, hein? Tu é corajoso também, cara. E aí Que eu isso? peguei e saí e lavei a mão, cara. E. Nossa, mãe. Pô, cara, E esse daí. a pessoa se tocou? Ou ela Não, não se ela se tocou, tocou, não né? se tocou. E o Não pior se de tudo é que tocou? eu percebi porque aqui tava cheirando e eu percebi que ela pegava e ficava dando uma passadinha no nariz assim e cheirava. Então, Que isso, cara. Puta merda. então eu Nossa, sentia cara, que, mas tipo, tava bom o cheiro, tá ligado? Só que eu não não, tava gostando. a sua situação foi pior que a minha, porque você ainda tocou no negócio ali, né? A minha foi muito esquisita, assim, mas, Aham. enfim, passou, né? Porque, Poxa, foi uma cara. situação ali que a gente entende né, o perrengue que a pessoa tá passando e faz cara de paisagem, né? Não, tipo assim, eu falei uma coisa engraçada ou um perrengue. Você já falou os dois junto, cara. Tipo, engraçado e um perrengue junto, né? É, não, é.
Pô, não tem. A gente ri depois, né, cara? Mas na hora tu fica. É Não, e tenso, eu né? tô dando risada aqui, não é nem pelo mal do que aconteceu, né? Que é um motivo que você, na hora você fica surpreso, você não sabe se ri, se chora. E É agora verdade. é só um papo descolado aí, né? Mas eu volto a falar para aqueles que não gostam de brincadeira assim, isso aqui não é na maldade, isso é só uma brincadeirinha. É, é. E, cara, Tem uma que. pergunta agora, voltando aqui, ó. Pra quem tá iniciando, cara, qual é o melhor caminho que você acha que a pessoa tem que fazer? Eu tô iniciando, não sabe Cara, nada de 3D, certo? Chegou a ver umas imagens de arquivis, que é o que mais que acontece hoje. Fala, eu quero fazer maquete eletrônica, eu quero vender imagem. é. Cara, pra questão da imagem, eu acho que assim, é muito aquela questão do antes feito do que perfeito, né? É. Então a pessoa tem que botar a cara a tapa, realmente. Eu acho que são dois pontos. O primeiro é você botar a cara a tapa e, cara, você vai errar. Faz parte do processo, você vai errando e aprendendo, e você vai se superando de acordo com os seus desafios, né? Você vai encontrando, vai sempre ter desafio, né? Não Aham. tem jeito. Você pode ser um grande artista gráfico, um grande arquiteto, você vai ter desafios ali sempre na sua frente, né? E eu acho que a segunda coisa é uma coisa que eu sempre falo, assim, que é você se manter curioso, né? Porque se você ficar estagnado, eu já sei o bastante, e não procurar mais nada, né? Aí você realmente estacionou e você não vai evoluir, né? Então acho que é importante você ter essa noção de, tipo, pô, sempre tá lendo, buscando, pô, qual programa novo que lançou, qual atualização que teve, que tipo de ferramenta pode me auxiliar aqui dentro desse programa que eu já sei que eu não conheço. Uhum. Buscar fóruns, buscar vídeo no YouTube, buscar. Cara, tem tanta gente aí que não tem nenhum tipo de nome no mercado e tal, É e, verdade. e, e que eu digo assim, de vídeos, né? Assim, pessoal que não são grandes canais, mas, pô, a pessoa tem às vezes uma solução ali que você não esperava, né? Uhum. Então, acho que vale a pena você se manter curioso e você realmente, cara, vai fazendo, vai errando e aprendendo. Às vezes a primeira imagem vai ficar horrível, você vai ser criticado, mas as críticas constroem um trabalho de qualidade também, né? E cara, é verdade, isso que você falou agora é muito real, porque a curiosidade matou um gato. Eu falo isso brincando, mas a curiosidade ela leva você a caminhos que você nem imagina, porque você é curioso. Ah, Entendeu? Então você pega e fala: "Meu, como que faz aquilo?" Você já começa a procurar. Pô, mas verdade. daquela dúvida que você tinha, você já começou a ver um vídeo que você também não sabe como faz aquilo. E aí você pega e começa a procurar. Então eu falei brincando agora, mas a curiosidade te leva a caminhos que nem você imagina. Não é verdade? Pode É ser verdade, bom cara. É ou verdade. ruim, É né? Mas verdade. te leva É a verdade. caminhos aí que te faz conhecer mesmo, né? Faz ir pra frente. Né? Tinha uma coisa que acontecia comigo, assim, Gus, só comentando assim, que Uhum, às vezes eu dominava um software, né? Quando eu passava para outro, por exemplo, do SketchUp para 3ds Max, né? Que você começa a pensar qual é a logística por trás do programa. E você começa a pensar, pô, como funciona esse programa? Se de repente, assim, será que naquele programa que eu solucionar daquele jeito, nesse daqui vai funcionar? E você começa a fazer esse paralelo e você vai buscando informação, né? Como eu falei, tipo, sempre tá lendo artigo, essas coisas, e às vezes tem um artigo ali que vai solucionar uma dúvida pontual e você vai atrás de uma fonte que vai te dar essa solução, né? Então é sempre estar buscando, sempre procurando na internet e tudo mais. exatamente, cara, exatamente. E, pô, Dani, qual que é a sua expectativas aí, cara, para a área da arquitetura, do arquivismo, para os próximos anos? Em termos de arquivis, cara, eu acho que assim que o mercado está sempre mudando, né? Os, Uhum, os softwares e tudo mais, né? Eu acredito muito assim que essa questão que sempre foi um bloqueio, né? Se você pensar 10 anos atrás e agora, assim, como é que mudou essa questão de tempo de render, né? uhum, De facilidade, interatividade dos programas, né? E eu acho que assim o Corona já trouxe uma facilidade muito grande, né? O 3ds Max evoluiu também, apesar de tudo que a gente sabe, ele evoluiu também, né? E eu acho que agora a questão é tempo real, né? Você tem engines aí como, por exemplo, do PlayStation, né? O Unreal e tudo nossa, mais. verdade. Eu acho que essa seria o próximo passo, né? Você ter um renderizador em tempo real, né? Que é você não precisar esperar mais tempo de render, né? Isso realmente é Uhum, uma coisa muito que realmente está. Só um instantinho. Isso realmente é uma questão assim que compromete muito o trabalho, né? uhum. Em termos de você realmente ter que ter um tempo muito grande de finalização de imagem, compromete muito, né? E ainda mais se você pensar em vídeo, né, cara? Porque um vídeo assim você passa um sufoco, né? Se você for fazer realmente
por renderizadores convencionais, como que já tem no mercado, que dominam o mercado, até hoje é difícil, né? Uhum. É verdade, Então acho cara. que tem pra- E você acha que pela quantidade de artistas que tem, de trabalhos, você acha que é uma área que ainda vai crescer, que vai ter mercado para quem tá querendo entrar? Como que é? O Google, eu acredito assim que hoje o que a gente vê em arquitetura e arquivis é que realmente tem grandes empresas que eu vejo assim uma bolha ainda, né? Tem Uhum, grandes empresas que ainda realmente lideram o setor, né? E fazem a maior parte das produções em termos de grandes lançamentos, né? Então isso realmente acontece. Mas eu acho que assim, como cada vez mais gente está aprendendo as ferramentas e tal, e arquitetura, construção civil realmente é a base é uma grande base econômica, né? uhum, E em termos assim de economia, né? Então vai sempre ter demanda, né? Um país que está crescendo vai sempre demandar arquitetura, engenharia, né? E eu acho que o arquivismo vem muito ligado a isso, né? Porque as pessoas estão cada vez mais tendo acesso a opções de arquitetura de interiores. Então, uma pessoa que quer reformar uma casa, um apartamento, ou quer construir do zero, né? Então, ela sempre está sendo bombardeada por informações. E o arquivismo realmente vem com uma ferramenta, já está sendo uma ferramenta de projeto, né? uhum, Então, cada vez mais as pessoas estão buscando essas ferramentas e o cliente está exigindo esse tipo de visualização, né? uhum. Então, acho que com o tempo a gente vai ter realmente um mercado que vai ter que tem um grande número de pessoas trabalhando, né, operando assim com arquivis, mas eu acho que vai sempre ter demanda, Gu. Eu acho que só o que está acontecendo é que está se tornando parte do fluxo de trabalho padrão, assim, geral, né? Sim, muito legal, Dani. Bom, cara, aí é por aqui que a gente vai ficando. A gente teve um papo aí bem legal, né, cara? Conhecemos. Hoje tivemos a chance de conhecer o Daniel Souza, tá? O vulgo latino do Rio de Janeiro, né? Com essa camisa social aí, toda latino e tal. Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Ele é um grande profissional aí, né? Tanto da parte como arquiteto, como um artista 3D. E, cara, foi um prazer ter recebido você aqui no F9 Podcast, tá? Você ter aceito o meu convite. Logo que eu fiz, você ficou super empolgado, né? E resolveu Sim. gravar aqui comigo, cara. Sim, cara, com certeza. Eu vejo muito potencial assim, né, nos convidados, né, como o canal tá assim caminhando. Eu acho que tem muito potencial mesmo para crescer. Uhum. E, cara, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acabei não agradecendo no início do vídeo, né? Agradeço agora o convite, né? Que o Gustavo é, pô, um profissional excelente, assim, de arquivis, né? Aham. De arquitetura promocional, tal. Um cara, um fenômeno mesmo, assim, um cara é muito bom. E para mim, pô, é um grande prazer, assim, eu fico honrado de estar aqui também, né, com profissionais desse nível, assim, né? Então, muito obrigado pelo convite também. Legal. Muito obrigado pelas palavras, pelos elogios. E, cara, para procurar você aí na internet, eu ia até perguntar, mas eu vou deixar no link aqui embaixo as suas redes sociais, tá? Onde a gente pode estar encontrando os seus trabalhos, né? A gente não teve a oportunidade de falar agora, mas ele também tem a Tamboril, né? Onde a gente pode encontrar todas as imagens dele, né? O proprietário da Tamboril. E é isso, galera. Eu agradeço você que teve comigo até agora aqui, né? É um vídeo um pouco longo aí, mas fico bastante feliz de quem está me ajudando, quem está seguindo, tá? Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, dá um curtir e ative o sininho. Isso daí ajuda bastante o canal a evoluir aí para trazer mais convidados, para estar crescendo. Beleza, galera? Então, esse foi mais um episódio do F9 Podcast e se liguem nos próximos, ainda vai ter bastante coisa para acontecer, bastante convidado e seguem comigo. Valeu por tudo, Gup Visan, vamos que vamos!